Certo, pega aí na página 30 para mim as questões sobre dilatação. A primeira aqui que a gente vai fazer, as primeiras são bem tranquilas mesmo, tá? Ele fala assim, questão 18. Os trilhos de uma ferrovia foram assentados em um dia frio de inverno, sob a temperatura de 0 graus Celsius. Precavido, o engenheiro instruiu os operários para deixarem uma folga de 9 milímetros entre os trilhos consecutivos. O comprimento de cada trilho é de 10 metros e o coeficiente de dilatação linear do aço é de 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Primeira coisa, anotar os dados de uma questão. Você tem que ter todos aqui antes de começar. O primeiro dado que ele falou é que a temperatura de assentamento, ou seja, a temperatura inicial, vale 0 graus Celsius, certo? Depois, ele falou ainda que existia uma folga de quantos milímetros aí? Isso. A folga é de 9 milímetros, ou seja, esse é o espaço entre um trilho e outro que ele deixou para dilatação. Lembra que eu falei da junta de dilatação? O trilho vai dilatar e deixa esse espaço com segurança, para um encostar no outro. E ele falou que o tamanho do trilho antes de dilatar era igual a 10 metros. Além disso, diz que o coeficiente de dilatação linear, ou seja, a referência ao material, é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esses foram os dados fornecidos no enunciado. Aí ele diz assim, ó, analise as afirmações a seguir e classifique-as em seu caderno como falsas ou verdadeiras. Primeira afirmação disse assim: quando a temperatura ambiente atingir 25 graus Celsius, a folga entre os trilhos vai diminuir para 6 milímetros. E a gente tem que testar, né? Olha só. Qual vai ser a temperatura final aí que ele disse? 25 graus Celsius. Então a temperatura final nessa situação é de 25 graus Celsius. E eu quero saber qual vai ser o tamanho da folga depois da dilatação. Então o que eu tenho que fazer? Vou descobrir quanto que ele dilatou. Se tiver dilatado, por exemplo, 2 milímetros, vai sobrar 7 de folga, não é? É isso que a gente vai fazer. Então, ó, dilatação linear, a gente vai lembrar o seguinte: a dilatação linear, que é o ΔL, depende do comprimento inicial, do material, que é o alfa, e da variação de temperatura. Bora lá então. Quanto é que vale o comprimento inicial do trilho? Não é 10 metros? É o material, o coeficiente de dilatação é 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes o ΔT. Foi de 0 a 25, não foi? Então a variação foi de 25 graus Celsius. Então olha só, variação do comprimento é igual 10 vezes 1,2 dá 12. 12 vezes 25 vai dar 300. Então vai ser 300 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Só que olha só, eu não quero isso em metros, eu quero isso em milímetros, não é verdade? Então eu tenho que passar isso aqui para milímetros e a gente vai usar o prefixo para isso. Para quem não lembra ou não sabe, o prefixo mili tem um valor. Alguém sabe me dizer qual é? Não, 1000 é o quilo, né? Quilogramas são 1000 gramas. O mili, na verdade, é 1 sobre 1000, que é a mesma coisa que 10 a menos 3. Então toda vez que tiver escrito 9 milímetros, por exemplo, é 9 vezes 10 a menos 3 metros. Aqui não está em 10 a menos 5? Para passar para milímetro, então, eu só tenho que fazer isso aqui virar 10 a menos 3, certo? Então, ó, 10 a menos 5, se eu andar uma casa com a vírgula, 10 a menos 4, 10 a menos 3, então vai ser isso aqui. Então a gente vai ter o seguinte, ó, ΔL, na verdade, é igual a 3 vezes 10 a menos 3 metros. Olha só, então eu posso afirmar que o ΔL é igual a 3 milímetros. Beleza? Tudo bem? Aí vamos lá. Se o espaço que tinha era de 9 milímetros e dilatou 3, quanto que sobra da folga? 6. Então beleza, a folga final é igual a 6 milímetros após a dilatação. Logo, a questão está o quê? Correta, beleza. Essa foi a primeira. Algum problema com ela? Tranquilão? Segunda afirmação, ele disse assim: a folga entre os trilhos permanece constante, qualquer que seja a temperatura. Errado, a gente acabou de provar que se um trilho dilatar, a folga diminui, não é isso? Então a questão está errada. Certinho. A terceira afirmação dele foi a seguinte: os trilhos vão se tocar se, em razão da exposição ao sol ou ao atrito com as rodas do trem, a temperatura deles atingir 75 graus Celsius. Basicamente, ele quer saber
qual é a temperatura necessária, beleza, para que os trilhos dilatem e encostem um no outro. Então eles têm que dilatar quanto para encostar um no outro? 9 milímetros, não é isso? Então a gente vai ver qual é a temperatura necessária para que ele dilate 9 milímetros. Então vai ficar assim, ó, delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Qual tem que ser o delta L para eles se encostarem? 9 milímetros, não é? Ou, já vou botar em metros, 9 vezes 10 a menos 3 metros. Todos acompanham? Isso tem que ser igual ao comprimento inicial, que era de quanto? 10 metros. Boa. E o alfa do material, que é 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, 1,2 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura, agora, eu não sei qual é. É o que eu quero saber. Certo? Por Cx eu coloquei como delta T mesmo. Aí vamos lá, ó. 10 vezes 1,2 dá 12, não é? Então o que eu vou ter aqui é o seguinte, ó. Delta T, na verdade, é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 12 vezes 10 elevado a menos 5. Ok? 9 sobre 12, certo? É a mesma coisa que 3 quartos vai dar 0,75. Então delta T é igual a 0,75. Dividir os coeficientes, conservo a base, que é 10. E o que eu faço com os expoentes aqui? Subtrai, beleza? Então menos 3 menos 5. Então vai ficar menos 3 mais 5, não é isso? Vai sobrar 2 aqui. 0,75 vezes 100 dá 75, não é isso? Então a variação de temperatura que ele vai precisar é de 75 graus Celsius. Começou em 0, não foi? Se sobe 75 graus Celsius, a temperatura final vai ser o próprio 75, não é isso? Então a questão está correta, porque ele tem que chegar até 75 graus Celsius para que os trilhos se encostem. Algum problema na questão número 18? Fala, Fernanda. Eu fiz regra de 3, foi a exceção da série? Como que ficou a sua regra de 3? Eu fiz 25 aumentando 3. Não, tá correto. Porque ó, aqui é como se fosse uma constante, né? O tamanho inicial não é o mesmo? Então se você manter o mesmo tamanho inicial e o mesmo material, você pode fazer a relação. Mas é só se você mantiver isso aqui. Ok? Bora aí. Questão 19. Questão 19 traz assim, ó. A diferença entre os comprimentos de duas barras metálicas de materiais diferentes se mantém constante qualquer que seja a temperatura em determinado intervalo, conforme ilustra a figura seguinte. Qual das barras tem maior coeficiente de dilatação linear? Galera, vamos pensar aqui, ó. Tem duas barras. A primeira barra, que ele chamou de barra A, está aqui desenhada. A segunda barra, que ele chamou de barra B, está aqui também, e ela é um pouco maior que a primeira. Qual foi a única informação que o texto me deu? O que acontece? Isso, a dilatação delas é constante, ou seja, se o A dilatar 1 centímetro, o B vai dilatar quanto? 1 centímetro também. Então eu posso falar sempre isso aqui, ó. Delta L do A é necessariamente igual a delta L do B, para esse intervalo de temperaturas que ele falou. E aí cabe a gente dizer o seguinte: o que é delta L? Não é L0 vezes alfa vezes delta T? Então eu vou substituir aqui, vai ficar assim, ó. L0 do A vezes o alfa do A vezes o delta T é igual a L0 do B vezes o alfa do B vezes o delta T. Por que eu não coloquei delta TA e delta TB? Porque tem que ser a mesma variação de temperatura, não é isso segundo o enunciado? Então, ó, posso cortar esse cara com esse aqui. Tudo bem até aí? Agora eu quero que você observe o seguinte: qual dos dois possui maior comprimento inicial? B, não é isso? Se o B possui maior comprimento inicial, você concorda que eu posso fazer isso aqui, ó? LB é maior e LA é menor? Para que essa relação seja verdadeira, ó, L0A vezes alfa A igual a L0B vezes alfa B, o que eu sei sobre o alfa de B e o alfa de A então? O B tem que ser menor, porque olha só, ele não já tem um comprimento maior? Então o alfa tem que ser menor para que quando eu multiplicar os dois, ocorra a igualdade. Então o alfa do B é menor, enquanto o alfa do B vai ser maior. É como se fosse o seguinte: o fato do alfa do A ser maior compensa o comprimento inicial dele ser menor, e dessa maneira eles continuam tendo a mesma dilatação. Tudo bem?
Algum problema na 19? Certo? Então a justificativa que você pode colocar é justamente essa. O coeficiente de dilatação do A é maior. Dessa forma, ele compensa o fato do seu comprimento inicial ser menor. Beleza? Posso ir para 20? Bora aí. Questão de número 20. Tem muita gente que trava na 20 porque ela fala em porcentagem, que é a dilatação relativa. Mas ela é bem simples. Ele diz assim: um corpo de volume inicial V0 sofre uma dilatação de 1% quando sua temperatura aumenta a 40 graus Celsius. Qual é o coeficiente de dilatação linear do corpo? Primeira coisa, o volume inicial ele afirma que é igual a V0, não é isso? E ele diz que a dilatação é de quantos por cento? 1. Então, ó, dilatação do volume inicial, delta V0, né, é igual a 0,01 V0. Todos acompanham isso daí? Ó, ele vai, a variação do volume é igual a 1% do volume inicial. Foi isso que ele disse. Tudo bem? Aí o que a gente vai ter aqui, ó? Ele quer que você determine o coeficiente de dilatação linear, então ele quer o alfa. E ele disse que a variação da temperatura foi de quanto aí? 40 graus Celsius, beleza? Agora olha só, primeira coisa, se eu estou falando de dilatação volumétrica, eu uso diretamente o alfa? Não, na verdade eu uso o gama, não é isso? E eu sei que gama vale o quê? 3 alfa. Então, onde teria escrito gama, eu vou escrever 3 alfa para determinar o valor de alfa que é o que ele pediu. Tudo bem? Beleza? Aí aqui, ó, vai ficar assim, ó. Delta V é igual a V0 vezes gama vezes delta T. Portanto, 0,01 V0 é igual a V0 vezes 3 alfa vezes 40. Tudo certo? Posso cortar esse V0 com esse V0, não posso? Então o que vai me restar é o seguinte, ó. Alfa é igual a 0,01. Eu tinha 3 vezes 40, não é isso? Dá 120. Então, dividido por 120. Tudo bem? Quando você fizer essa divisão e colocar isso aí em notação científica, você vai achar que o valor de alfa é de aproximadamente 8,3 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Beleza? Tudo bem? Não? E o que você não acompanhou aqui? Good. Então bora aqui. Ó. A questão me diz o seguinte: eu tinha um objeto com um certo volume inicial. Beleza? Ele tinha esse tamanho. E ele vai dilatar, então ele vai aumentar o volume, não vai? Ele disse que a dilatação foi de 1%. 1% não é 1 sobre 100? Ou seja, ele vai aumentar 1 sobre 100 do valor inicial. Ele tinha um volume inicial que vai aumentar em 1%. Aqui eu poderia ter feito, mas difere no meu resultado. O que acontece é, eu poderia ter trabalhado tudo em notação e dado a resposta em notação, ou passado a notação só no final que eu fiz. Você pode usar a calculadora na sua prova, então não faria diferença nesse quesito. Ok? Então, ó, 0,01 foi a variação do volume, que ele falou que era de 1%, e 40 graus Celsius seria a variação de temperatura. Tudo bem? Aí eu só substituí, ó, delta V é igual a V0 vezes alfa vezes delta T. Dessa maneira, colocando os valores, ó, no lugar do delta V, eu coloquei 0,01 V0. No lugar do V0, o próprio V0, né? 3 alfa, porque 3 alfa é igual a gama. E eu estou falando de dilatação volumétrica, então eu uso o coeficiente volumétrico. Vezes 40, por delta T. Isolei o alfa, que é o que eu preciso determinar. Fiz a divisão, cheguei aqui. Vou falar. Se é aumento de dilatação, Sim. pode ser 1,01. Boa pergunta. Porque se eu colocar 1,01, eu não estou falando que aumentou 1%. Eu estou falando que eu tenho 101% daquilo. Certo? Você está causando, porque, ó, olha essa dilatação aqui, ó. Dilatou 3 vezes 10 a menos 3, não foi? Então eu estou calculando o valor que aumentou. Se você botar 1,01, você está calculando já o valor final. Você está pegando o inicial mais o que aumentou. E aí você não está calculando o delta V, você está calculando o VF, que é o volume final. Tudo bem? Tudo bem aí na questão de número 20? Questão 21, então. Questão 21 diz o seguinte, ó.
Estudando a variação do comprimento de duas barras, A e B, em função da temperatura, um estudante constrói o gráfico mostrado a seguir. Ele observa então que as duas retas obtidas são paralelas. Com base no gráfico, faça o que se pede. O gráfico está assim, ó. Você tem um eixo vertical, que ele definiu como sendo o eixo dos comprimentos em metros, e você tem um eixo horizontal, que ele definiu como sendo o eixo das temperaturas em graus Celsius. E ele está representando dilatação, não é? Então, se a temperatura aumenta, o comprimento também vai aumentar. Ficou nessa situação aqui, ó. Você tem a barra A e você tem a barra B. A barra A começou no comprimento inicial de 6 metros e a barra B no comprimento inicial de 8 metros. Esse é o gráfico que ele representou. E aí ele fala assim, ó. Com base no gráfico, faça o que se pede. Letra A. A diferença entre os comprimentos das duas barras aumenta, diminui ou permanece constante com o aumento da temperatura. Justifique. Permanece constante, porque vamos olhar para o gráfico. A distância aqui não era de 2 entre um e outro? Então esse tinha 6 metros, esse tinha 8. Beleza, aumentou a temperatura, os dois dilataram. Mas espera aí, as retas não estão paralelas? Então a distância entre as duas retas não é sempre a mesma? Logo, a dilatação, por exemplo, se você dilatar 1 metro, significa que se dilatou 1 metro também. Beleza? Olhando para o gráfico, então, a gente percebe isso. Algum problema na letra A? Então, a justificativa é, de acordo com o gráfico, como as retas permanecem sempre paralelas, a diferença entre os seus comprimentos é sempre a mesma, logo a dilatação é sempre a mesma. Beleza? Próxima, que é a letra B. A letra B diz assim, ó. Determine a razão entre os coeficientes de dilatação linear dos materiais que constituem as barras A e B. É a mesma questão. Eu não estou te falando que o ΔL das duas é a mesma coisa? Então, eu posso afirmar isso aqui, ó. ΔLA, que é L0 do A, vezes o alfa do A, tem que ser igual ao L0 do B, vezes o alfa do B. Tudo bem? Mesma relação. Só que dessa vez, eu tenho os comprimentos iniciais, não tem? Quanto que vale o comprimento inicial do A? Não é 6 metros? Vai ficar assim, ó, 6 vezes o alfa de A tem que ser igual a 8 vezes o alfa de B. Ele não tem a relação A sobre B? Então eu vou passar o B dividindo. Eu vou ter isso aqui, ó. Alfa de A dividido pelo alfa de B é igual a 8 sobre 6. Que simplificando vai dar 4 sobre 3. Algum problema? Fala. Aqui, 6 alfa de A. Ó, eu não estou calculando dilatação. Dilatação a gente já tinha feito aqui, ó. ΔL de A é igual a ΔL de B. Então, o comprimento inicial de A vezes alfa de A vezes ΔT tem que ser igual ao comprimento inicial de B vezes alfa de B vezes ΔT. ΔT é o mesmo, então eu posso cortar, não é? Então aqui eu só escrevi L0A vezes alfa A é igual a L0B vezes alfa B. Tá aqui. E aí eu substituí. O L0A vale 6. O L0B vale 8. Ele não queria a relação alfa A sobre alfa B? Então ficou 8 sobre 6, que é a mesma coisa que 4 terços. Tudo bem? Pessoal, questão de número 22. Ela é quase igual a 20, na verdade. Só que agora ela usa área. Ela fala o seguinte, ó, questão de número 22. A cobertura de uma garagem foi feita com chapas retangulares de zinco, que apresentam a 20 graus Celsius, comprimento de 40 centímetros e largura de 25 centímetros. Em que temperaturas as placas terão 2% de aumento em suas áreas? Utilize a tabela 1.1 para o coeficiente de dilatação linear do zinco. Se você olhar lá na tabela 1.1, que está na página 25, você vai saber que o alfa do zinco é igual a 26 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, que é só a unidade. Dados da questão. Ele te disse que a temperatura inicial T0 era de 20 graus Celsius. Ele teria uma variação da área de 2%, não é isso? Então eu vou ter um ΔA igual a 0,02 a 0. Beleza? E ele te deu o valor do comprimento da largura. Em qualquer outra questão, eu poderia multiplicar o comprimento pela largura e achar a área, certo?
mas nessa você vai ver que não é preciso. Eu vou usar só o termo A0. Por quê? Vou dizer que A0 é igual a A0. O meu aumento de área está em função de A0? Então, se eu colocar daquela forma, eu vou poder fazer igual aqui, ó. Vou acabar cortando a área com a área inicial, dessa maneira. Vai ficar assim. Variação de área é igual a área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Variação da área a gente falou que é 0,02 a 0, que é 2% da área inicial. A0 eu vou deixar o A0 mesmo. O beta não significa 2 alfa. Então se aqui era 26 vezes 10 a menos 6, aqui eu vou ter 52 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes a variação de temperatura, que eu não sei qual é. Vou deixar aqui em delta T por enquanto. Posso cortar esse A0 com esse A0, não posso? Então vai ficar assim, ó. Logo, eu vou ter que variação da temperatura é igual a 0,02 sobre 52 vezes 10 a menos 6. Beleza? Isso aqui, quando você acabar de fazer essas multiplicações aí, vai dar um valor assim, ó. Delta T é igual a 0,0384 vezes 10 elevado a menos 4. Por que isso? Vou passar esse cara para a notação. Posso dizer que é 2 vezes 10 a menos 2, não é? Quando você fizer essa divisão, 2 sobre 52 dá 0,0384. Menos 2 menos 6 vai acabar ficando 4 positivo ali. Tudo bem? Agora olha só. 4 positivo. Então eu posso multiplicar por 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não é isso? Então você vai ter isso aqui, ó. Delta T é igual a 384 graus Celsius. Mas ele pediu delta T? Ele pediu a temperatura final, não é? Ele estava com 20 graus Celsius. Aumentou 384. Para quanto foi a temperatura? 404 graus Celsius. Então a temperatura final é de 404 graus Celsius. Se você pegar o gabarito do seu livro, vai dar 420. Isso pelo fato que ele utilizou isso aqui, ó. Ao invés de usar 26 vezes 10 a menos 5, eu não sei porque ele fez isso, ele usou 25 vezes 10 a menos 5. Ok? Então quando ele usa 25 vezes 10 a menos 5, eu vou estar diminuindo por um valor menor, né? Vai acabar dando um resultado um pouco maior. Mas usando os dados da tabela que o livro pediu, esse é o resultado. Lembrando que isso é um valor aproximado, tá? Vai dar aí 404,3, blá blá blá. Mas essa é a resposta. Algum problema na 22? Tudo certinho? Então, beleza. Vou apagar aqui e a gente vai para a questão de número 23. Que é a última dessa página. Que é a última que a gente faz hoje. Questão 23 traz o seguinte, ó. Uma barra de estanho, cujo alfa vale 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, no formato de um prisma reto, possui base de 4 centímetros quadrados e comprimento de 50 centímetros. A temperatura de 25 graus Celsius. Determine o volume dessa barra a 125 graus Celsius. Galera, dados. O alfa, ele falou que vale 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A temperatura inicial, ele falou que vale 25 graus Celsius. A temperatura final, ele falou que vale 125 graus Celsius. E olha só, a área da base vale 4 centímetros quadrados e a altura vale 50 centímetros. Tudo bem? Já que é um prisma, eu já tenho a área da base, é só fazer a área da base vezes a altura. Beleza? Então, ele quer a variação de volume. Se ele quer volume, primeira coisa, eu vou usar o alfa vezes 3, então eu tenho que usar gama. Logo, gama é igual a 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tudo bem? Variação de temperatura, na final menos inicial. Então, qual foi o delta T aqui? 100 graus Celsius. E, já que eu estou falando de variação de volume, eu tenho que achar o volume inicial, que é 4 vezes 50. Dá quanto? 200, né? 200 centímetros cúbicos.
Agora a gente só precisa achar o ΔV. Variação do volume vai ser igual a 200, que é o volume inicial, vezes o gama, que é 6 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 100. Eu tenho o seguinte, ó, 2 vezes 6 dá 12. Tem 1, 2, 3, 4 zeros. Vezes 10 elevado a menos 5. Eu posso andar 5 casos com essa vírgula, né? Para tirar esse 10 a menos 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. ΔV é igual a 1,2 centímetros cúbicos. Se ele aumentou 1,2 centímetros cúbicos, qual o volume final? Isso. Aqui, ó, o inicial era 200? Então vai dar 201,2 centímetros cúbicos. Pessoal, algum... Fala, filho. Por que ele não alfa até os céus e depois está nos tratamentos? Porque eu esqueci de botar menos 1. Algo mais? Pessoal, então, página 30 é isso aí. A aula que vem eu faço as 3 da página 34. Quem está com dificuldade de acessar o Socrative, manda e-mail. Já tem 10 questões lá sobre esse conteúdo novo. Certo? Se você mandar e-mail, eu te mando os arquivos em PDF. Mas, muito obrigado. Vocês querem o livro que eu peguei? Vocês querem o livro? Seu livro. Obrigado.